Na sequência de entrevistas, o nosso convidado foi candidato para a Prefeitura de União dos Palmares pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Cícero Aureliano, vereador experiente e que conclui o seu mandato como licurgo, que é uma linguagem do nosso salve-salve Antônio Aragão, em alto astral, para cima, com o sentimento do dever cumprido. Inicialmente, muito obrigado por ter aceito conversar com o blog apalavra.com. Ivan, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, especialmente num lugar fantástico, histórico, a nossa querida Serra da Barriga, para falar para o povo palmarino, especialmente a todo o seu blog. Dizer que para mim foi uma experiência incrível. Eu tinha esse desejo de ser candidato a prefeito e muito mais ainda, não é? De mostrar à população palmarina que era possível administrar um orçamento de 200 milhões de reais e fazer um trabalho principalmente voltado para a população mais carente, aqueles que nunca tiveram oportunidade nessa cidade. E nós tínhamos tudo para fazer, porque nós não tínhamos vínculo nenhum com aqueles que governaram União a vida toda e pouco fizeram. Portanto, nós tínhamos um bom plano de governo, nós temos experiência, conheço o orçamento do município como ninguém, enfim, me preparei para esse momento e fomos para a campanha. Sabia que era difícil você disputar uma eleição, não é, sem condição financeira e enfrentar o poder político, financeiro e o sistema, que foi o pior dessa campanha que nós enfrentamos. Mas saí de cabeça erguida, não é, com a consciência tranquila, não é, e pronto e preparado, se o partido nos der uma outra oportunidade, quem sabe. Mas a verdade é que... Desculpe, não atrapalhando a sua conclusão nessa resposta, inicialmente eu queria saber, o senhor conclui o seu mandato em 31 de dezembro agora de 2020, com o sentimento do dever cumprido? Claro, Ivan, claro que sim. Eu me orgulho, não é, de estar no meu 4º mandato de vereador. Não é fácil você sair de cima de uma carroça como eu saí para ter 4 mandatos de vereador. E, inclusive, 2 anos como presidente do Poder Legislativo Municipal. De modo que eu não deixei a desejar como vereador, não deixei. A população sabe, sempre fui combativo, sempre estive defendendo aqueles mais necessitados. E todas as proposições que foram necessárias para o bem-estar do povo de União, assim eu fiz. Mas a dificuldade grande de ser vereador, e você sabe disto, é que o vereador não tem poder de execução. Ele apresenta as proposições, as matérias necessárias, mas depende do executivo. E eu cansei de ver isto. Eu cansei de aprovar as matérias, chega no poder executivo, faz de conta que não existe e pronto. E aí eu não aguentava mais ir para um 5º mandato e sair como outros companheiros meus que tiveram 3, 4, 5 mandatos e saíram como inoperante. Porque a população precisa entender que o vereador não executa. O vereador, ele é eleito para fiscalizar, acompanhar os gastos do poder público municipal e apresentar as leis necessárias, ou as chamadas proposições. De modo que isso tudo eu fiz. Eu sou um dos vereadores que mais apresentei matéria no Poder Legislativo, mas enfim, o prefeito não executou praticamente nenhuma, de modo que não dava mais para continuar. Eu poderia até tentar, mas não dá mais para tentar ser vereador. Eu queria executar, eu quero executar. Eu quero mostrar que é possível. Portanto, saio consciente, com a consciência tranquila, dever cumprido e não deixei a desejar. Não deixei, Ivan. Como legislador, não deixei a desejar. E sempre estive perto do povo de União dos Palmares. Nunca me afastei do povo de União. Nunca. Na pandemia, quando algumas autoridades, inclusive o chefe do Poder Executivo, estava em casa, eu estava na rua pedindo a volta do comércio e a reabertura, né, de toda a feira livre e do comércio, em todos os sentidos. Fui eu que fui para a rua pedir para que o governo voltasse o transporte complementar. Fui eu que fui para a rua pedir a volta do mototáxi, do taxista, enfim, as pessoas em casa
Não é depois de 30 dias, não, está errado, eu vou para a rua, porque o comércio precisa. Né? A União é uma cidade pobre, que não tem emprego, então precisa a reabertura do comércio, precisa os transportadores complementares trabalhar, precisa os taxistas e motoristas trabalhar. E fui para a rua. Então eu nunca deixei a população abandonada, eu sempre estive presente em todos os sentidos. Alguns segmentos da sociedade, o senhor teve liga, dentre esses, os feirantes. Na hora eles corresponderam aos fatos? Ivan, fica até impossível você falar quem correspondeu e quem não correspondeu. Porque com o trabalho que eu tinha junto aos feirantes, aos ambulantes, os taxistas, mototaxistas, transporte complementar, com os evangélicos e com a população de modo geral, e a votação que eu tive, sinceramente, eu fiquei um pouco triste, não é? É a primeira vez que eu fui candidato a prefeito, sinceramente eu fiquei triste. Não consegui entender ainda o porquê que eu tive 1.811 votos. Não consigo, porque eu não deixei a desejar na minha campanha. Eu fui um dos únicos candidatos a prefeito que visitei praticamente União inteiro, rua por rua, bairro a bairro e casa por casa. E ainda mais, eu conversava com o eleitor na porta de casa. Eu parava, conversava, explicava as razões e os motivos pelos quais eu queria ser prefeito. Explicava isso. Se as pessoas entendiam, não, a gente lhe conhece, sabe da sua luta em defesa do povo, a gente acompanha você na rádio, a gente acompanha você nas suas redes sociais, você está pronto para ser prefeito de União. Não se preocupe que a gente vai lhe ajudar. E aí, quando a gente vem para o resultado, tivemos 1.811 votos. Eu ainda não entendi, confesso que eu não entendi. Porque só o público evangélico que ultrapassa os 8.000 em União, e a gente sente que também teve uma falha grande, né? Nós sentimos que o público evangélico não entendeu a minha mensagem, bem como feirante e os demais segmentos que eu falei agora há pouco, inclusive lojista. Lojista estava com as portas fechadas, a guarda, a fiscalização municipal, a polícia, não é? Fechando as lojas dos nossos homens de bem, como se fosse bandido, e eu fui para lá enfrentar esse povo. Então não entendi também, né, essa votação que tive, né, mas está tudo bem. Uma experiência foi fantástica, né, a gente aprendeu várias lições, de modo que se porventura tiver uma outra oportunidade, nós saberemos como fazer melhor. Mas eu sinceramente ainda não entendi a razão pelas quais, ou as razões pelas quais eu tive 1.811 votos. Eu esperava mais. O senhor tem uma resposta pronta para justificar aqueles observadores políticos que atribuem a falta de união política para que o Areski Freitas não voltasse para a cadeira número 1 da Prefeitura de União dos Palmares? Não, e a população provou que não queria o prefeito atual. Provou. A oposição junta teve votos muito além do que o Quil, superou e muito a quantidade de votos que o prefeito atual teve. Mas eu não vejo que foi a questão de união. Da minha parte, não. Porque nós fizemos em torno de 10 reuniões com o grupo dos 7 pré-candidatos a prefeito. Em torno de 10 reuniões. Só quem não participou foi o ex-governador Mano e não participou também o Zé Alfredo. Porque havia um entendimento entre a gente que a União precisava de algo novo. Entendeu? E aí, é claro que o Mano é uma estrela. O Mano, se chegasse numa reunião que tivesse esses novos candidatos, o Mano ia sobressair, entendeu? Mais do que a gente. De modo que a gente preferiu deixar o Mano e deixar o Zé Alfredo de lá, porque o Zé Alfredo também estava muito bem. Mas nós queríamos algo novo. E esses 7 candidatos, nós chegamos ao entendimento. No final, nós conseguimos se encontrar com o Mano, e o Mano, ele disse que não ia ser mais candidato, que estava pronto para apoiar o grupo. Mesmo assim, não houve um entendimento de todos nós, que todos queriam ser. E até agora eu entendo porque todos queriam ser, em virtude da rejeição do atual prefeito. O prefeito vinha numa rejeição de mais de 60%, de modo que, se isso se confirmasse na urna, poderia ser que eu, o Bastião, o Zé Alfredo, pudesse ter mais chance. E aí não houve essa união. Há quem diga, e eu vi isso muito, que Tita estava preparado, tinha serviço prestado, estava na rua, conhece como ninguém a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, mas não tinha dinheiro. Isso é o que rolava dentro de União dos Palmares. Então, até que provou, né? Tita, o mais preparado, com conhecimento, estava na rua, estava na mídia, era o nome do momento,
mas o Tita não tinha dinheiro. É tão provável que nós conseguimos 13 candidatos a vereador, 13. Onde os outros conseguiram 40, 50, 60, entendeu? E eu não consegui trazer vereador porque tu sabe que tem que ter uma estrutura. E eu não tinha estrutura e nem teve quem chegasse. E nas ruas a gente via isso, o Tita é um bom nome, está preparado para ser prefeito, mas faltou, né? Faltou recurso e eu não tinha. E eu disse até a uma pessoa, Ivan, me permita, e que a pessoa perguntou se eu tinha 12 milhões para gastar. Eu disse, eu não tenho 12 milhões para gastar. Porque se eu tivesse 12 milhões para gastar, eu não ia investir na política. Porque o cara investe 12 milhões e quer tirar 10. É o que acontece hoje. Tirar de onde? Da educação, da saúde, do social. E aí a União está aí. A vida toda desse jeito. Uma educação horrível, não pelos professores, que são excelentes, mas a estrutura que, em vez de dar as condições necessárias para o professor, não dá. Contrata muito de gente e aí todo mundo sofre. Aí a saúde, não é? Com um orçamento de quase 40 milhões de reais, passando por isso. A educação com 72 milhões de reais, passando por situações terríveis. O social com 6 milhões, quase 6 milhões e 500 mil, o povo não recebeu nem cesta básica. Então o que é que acontece? É isso que aconteceu. Eu não tinha 2 milhões para gastar para tirar 10. Eu não tinha, como sempre aconteceu. É verdade, eu não tinha nem tenho. E se eu tivesse, não faria. Eu queria ser prefeito limpo, sabe? Sem compromisso com A, com B, com C, governar verdadeiramente para o povo de União. Esse era o meu sentimento. E vai ser sempre esse meu sentimento. Governar para o povo sofrido de União dos Palmares, que nunca tiveram oportunidade. Qual a contribuição que o Ronaldo Lessa deu para o senhor nessa caminhada rumo à Prefeitura de União dos Palmares? Não, do Ronaldo eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. O Ronaldo me deu um partido no PDT, onde as pessoas diziam que o PDT marchava com o Quio. Inclusive, várias entrevistas de pessoas ligadas ao partido, dizendo que o partido ia apoiar o atual governo. Né? E o Ronaldo disse, não, o partido vai estar com o Tita, lá, de Tita, ele é meu candidato a prefeito, veio em União dos Palmares, gravou vídeos, entendeu? Pedindo o voto do palmarino para este que vos fala. O Ronaldo não se empenhou mais, porque ele foi candidato a Maceió e a campanha de Maceió foi uma campanha disputada voto a voto, de modo que ele se dedicou muito em Maceió. Mas se não fosse a campanha de Maceió, o Ronaldo tinha se dedicado integralmente à União dos Palmares. Do Ronaldo, só agradecer e dizer a Ronaldo que eu sempre estarei à disposição do Ronaldo Lessa. Sempre, porque ele verdadeiramente foi fiel a este que vos fala, entregando o partido e ainda mais. Confiando, não, porque muitos diziam, Tita vai desistir, Tita vai barganhar e tal, e imagina, o Ronaldo vendo tudo isso e teve que confiar, e ele confiou e nós mostramos que o que nós queríamos era verdadeiramente ser prefeito de União para fazer um bom governo. Era esse o meu desejo, era o meu sonho. Todos os candidatos novatos, eles foram alvos de preconceitos. Todos os novos nomes que se colocaram à disposição do universo de eleitores de União dos Palmares sofreram ataques. No curso de sua caminhada, o senhor recebeu ataques de que poderia representar uma candidatura laranja. Em que momento o senhor superou isso? Eu superei desde o primeiro momento, né? Porque quando eu fui reeleito agora em 2013, no meu discurso de posse, quem estava lá viu que eu disse que eu não seria mais candidato a vereador, que eu ia ser candidato ao executivo. Então só um maluco que colocou isso na cabeça que eu era candidato laranja. Agora, é óbvio que eu sofri muito com isto. Eu sofri muito. E devo isso ao atual gestor, que saiu espalhando isso na cidade. Né? Saiu espalhando isso, inclusive, dentro da minha igreja. Até alguns membros me perguntaram se eu era candidato laranja. Eu disse, que coisa, rapaz, que coisa, que vergonhosa. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Como é que pode, entendeu? Eu votando contra a matéria, não é que se fosse o candidato laranja, como é que eu ia votar contra os recursos, não é? Para o prefeito de 4 milhões e meio, aquela briga que eu peguei na Câmara de Vereadores, como é que eu ia ser candidato se eu estava na rua defendendo o povo de União e fazendo discurso forte, duro, contra o gestor? Jamais. Agora, isso foi horrível. Eu confesso que eu senti muito. Inclusive, candidatos, não é, que foram conosco, a candidata a prefeito, que eu tinha e tenho um grande respeito, até andou divulgando isto entre os seus candidatos a vereadores. Não é? Eu sofri muito, mas superei isso logo cedo. Fui para a rua, não é? Como você sabe, visitei os bairros, casa a casa, entendeu? Mas não foi fácil não para superar, mas superamos com trabalho, com dedicação e mostrando verdadeiramente à população que a nossa candidatura era séria.
séria. E o nosso plano de governo foi um plano de governo fantástico, voltado para a união dos Palmares. Um plano de governo realista, diferentemente desses que fizeram aí um monte de plano de governo, buscando em cidades desenvolvidas para trazer para a união. Não funciona. O meu plano de governo foi para a união. A cidade que eu nasci, me criei, nunca saí daqui. E espero ainda um dia que o povo de União nos reconheça e nos conduza para a prefeitura, para mostrar ao povo de União que União é uma cidade grande, é uma cidade polo e tem recurso. Agora é mal administrada, a vida toda foi assim. A vida toda foi assim, Ivan. O orçamento do próximo ano é 252 milhões de reais. Fora os extras que entram. Agora na pandemia estão quase 13 milhões de reais, cara. Quase 13 milhões de reais. Ninguém viu nada. 7 milhões só para socorrer o município. Quem recebeu uma cesta básica? Ninguém. E pouco mais de um mês, 2 meses, mais 4 milhões e meio. Ninguém recebeu uma testagem. Ninguém recebeu nada de União, cara. Isso é absurdo. Isso é uma vergonha. E a União vai passar a vida toda desse jeito. Agora, é lamentável, né? É preciso que a população entenda e de uma vez por todas que acabe com esse negócio de dizer que quem tem dinheiro não pode ganhar eleição. Quem não tem dinheiro é que tem que ganhar eleição. Porque ganha com compromisso com o povo. Porque o cara que ganha eleição com dinheiro, o compromisso dele é com aqueles que deram dinheiro. Então vai tirar das secretarias grandes que tem um recurso. Vai tirar do social, vai tirar da educação, vai tirar da saúde, da infraestrutura, que está aí o rombo na infraestrutura, que é um absurdo. O rombo na infraestrutura é um absurdo em União dos Palmares. Então isso tem que acabar, gente. O povo tem que votar consciente, votar com quem tem competência, quem tem condição de administrar mesmo. Não é porque tem dinheiro ou porque tem o apoio de A, de B, de C ou D. Eu sofri muito, porque às vezes você não tem apoio de A, não tem apoio de... Não tenho apoio. Meu apoio, eu vou buscar o apoio de Deus. É o apoio que eu quero do meu Deus e do povo de União consciente, para que a gente possa fazer um governo voltado mesmo para o povo de União. E o nosso secretariado ia ser todo de União. E acabar esse negócio, tá de gente de fora para a União dos Palmares, né, levar os empregos de União dos Palmares e acabar. E vão apresentar uma proposição para desapropriar 2 hectares de terra para o Solinha, a fábrica de veículos União, que o renegou. Eu tenho outras proposições para fazer um matadouro público municipal, não regional como queria, porque nunca foi feito. Nós íamos fazer o que o negou, uma proposição nossa para desapropriar 10 hectares de terra ali ao lado do Hospital Novo, para trazer emprego, para quem quiser fazer uma lanchonete, uma churrascaria, um hotel, uma pousada, ponto de táxi, fábrica de costura e etc. Projeto meu, o cara não bateu na mão. Então, por que isto? Porque eu tenho compromisso com o povo. O meu desejo era esse, era ser prefeito para isto. O senhor conclui o seu mandato com alguma queixa, diria mais, mágoa da mesa diretora? Não, de maneira nenhuma. Quem conhece o parlamento, Ivan, como eu, que a minha vida foi no parlamento. Eu entrei no parlamento com 23 anos de idade. O parlamento é você, ou você é oposição, ou é situação, ou é independente. Eu fui tudo, eu fui independência, fui oposição, fui situação, hoje eu era independente. Então é óbvio que as discussões nós teremos no plenário da Câmara. E tem discussão que, se você não entende, quando sair dele vão se matar. Mas não é. As discussões no Poder Legislativo é no campo das ideias. Eu fui contra a Câmara de Vereadores, em cima de uma eleição, dar na mão do prefeito 4 milhões e meio. E lutei até a última instância para que isso não acontecesse. Os vereadores acharam por bem votar. E votaram da forma que quiseram mesmo. Eu sou regimentalista, eu conheço o regimento interno da casa, como poucos, eu conheço. Então eu sabia que não poderia ser aprovado. Mas os caras encontraram o meio de aprovar e aprovaram. Ah, tudo bem. Fiquei muito revoltado nas primeiras semanas e tal, mas depois eu entendi que ele tem a maioria. E no parlamento é isso, quem tem a maioria mesmo vota e ganha. Eu perdi, não é? Também o povo de União não se mobilizaram, porque você chegar a 4 milhões e meio para dar o povo de União e o povo ficar em casa, não, vamos para a rua, entendeu? Porque político respeita o povo na rua, político respeita a imprensa. E eu não vi praticamente, mas você estava lá, e não vi mais outros, não vi. Então,
o chefe do Poder Executivo e os parlamentares, fica muito à vontade. Eu fiz 2 audiências públicas, Ivan. A primeira não foi uma pessoa na Câmara de Vereadores, 2 audiências públicas para decidir o dinheiro. Na segunda, foi algumas pessoas, né, em torno de 20 pessoas, uma população de mais quase 70 mil habitantes, 68 mil e alguma coisa. E foram 20 pessoas. Então o povo não tem interesse, então o político só o que quer, ó. Então, assim, eu não guardo mágoa. O Elvinho é meu irmão, é meu amigo, tem dificuldade nenhuma entre a gente, entendeu? Agora eu fiquei triste, mas passado, vamos em frente, vamos sair da Câmara de cabeça erguida. Para convencer Silvani, a professora Silvani, Sérgio Rogério, para convencer Caju, para que esses pudessem te apoiar na sua caminhada, o senhor chegou em alguns momentos a citar que tinha recebido uma comunicação espiritual, extraterrestre, enfim, ou seja, uma mensagem de Deus, dizendo que aquele seria o momento do senhor ser o candidato à cabeça da chapa. Comentou-se isso. É verdade? É verdade, Ivan, é verdade. Eu recebi alguns amigos meus evangélicos, não de União, mas de outro município, e me falou, verdade, que Deus tinha um propósito na minha vida de me colocar à frente do poder executivo municipal. Certo. Entendeu? E eu creio sim, eu creio em profecia, eu creio no Deus do impossível, no Deus infalível, eu creio no Deus que eu sirvo. Não é? Agora, a profecia poderia não ser para agora. Provavelmente eu entendi errado, né? Porque o profeta, ele recebe mesmo algo de Deus para entregar a determinada pessoa. E a pessoa que me entregou essa mensagem é um homem de Deus. Outra foi uma mulher de Deus. Foi mulher de Deus. Pode ser que não tenha interpretado corretamente. Eu criei verdadeiramente que era para agora. Por isso que eu fui, sem medo mesmo de ser feliz. Porque eu tinha essa certeza no meu coração, não é que nós íamos ganhar a eleição. Na verdade, que Deus ia nos dar a eleição. Porque humanamente era impossível eu chegar à Prefeitura de União contra esses 3 poderes. Poder político, financeiro e o sistema. Eu não tinha como, entendeu? Mas Deus é o Deus do impossível. E se Deus quisesse mesmo, Deus tinha feito. Mas não foi o momento e estou muito tranquilo em relação a isso. Continuo crendo em profecia, continuo crendo no meu Deus, tá? Que Ele pode fazer todas as coisas. Então isso aconteceu e eu tentei se convencer, entendeu? E um dos argumentos foi esse mesmo, que eu tinha certeza de que, né, a profecia que eu recebi era de Deus, que não era na eleição. Não aconteceu, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para a minha vida, para tu e para a vida dos palmarinos. Então vamos deixar na mão do Senhor e esperar, né, que Deus faça a obra. Se porventura isso vai acontecer na minha vida, se for Deus vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É aguardar, entendeu? Esperar pacientemente no Senhor. Vereador Cícero Aureliano, muito obrigado pela entrevista concedida aqui com exclusividade ao blog apalavra.com. Parabéns por sua trajetória política interrompida em 15 de novembro. Está com fôlego e oxigênio para 2022? Para deputado estadual ou vai esperar para 2024? Olha, eu estou à disposição do partido, né? Eu tenho um compromisso com o Ronaldo Lessa e tenho um compromisso com o Francisco Tenório, que não me deixou na mão, não me abandonou. Ele sempre esteve comigo. Eu não posso, entendeu, de maneira nenhuma dar as costas ao Chico Tenório. Negável. Não. E ao Ronaldo Lessa. Eu tenho esse compromisso que essas 2 figuras públicas estaduais. Eu tenho. E vou dar o meu máximo. Agora, se eles decidirem que eu seja candidato, eu sou candidato. Eles vão decidir a minha vida política daqui para frente, tá? Mas também eu não posso concluir esta entrevista sem agradecer a minha família, aos meus irmãos. Meus irmãos foram fundamentais nesse meu processo. Estão sofrendo, até hoje estão sofrendo, entendeu? Agradecer ao Zé Carlos Leão. Zé Carlos Leão foi um guerreiro, foi um herói da minha campanha. E em União dos Palmares, eu devo obediência a Zé Carlos Leão, a Julião, ao doutor Rivaldo, ao Oliveira, ao Helenildo do Gás, ao Elcinho do Gás, entendeu? Esse povo deu obediência aqui em União. Então, qualquer projeto político meu passará na mão
destes que coordenaram minha campanha e dos meus candidatos a vereadores, que é o Osiel, o pastor Doge, a pastora Edna, enfim, todos eles, a dona Bio, foram vários, foram 13, o meu filho Silas, meu filho Sidney, enfim, eu quero agradecer de coração a todos, ao Flávio do Vale, ao André, agradecer ao Jota, agradecer ao Valmir, entendeu? Enfim, agradecer a todos os meus candidatos a vereadores e dizer que nós estamos juntos, nós não vamos nos separar de jeito nenhum, entendeu? Esse povo que sempre tiveram comigo na campanha, me carregado nas costas, a Nildo, o Fábio, esse pessoal, a gente vai estar junto e se for da vontade de Deus e se for do entendimento desse que eu falei agora, eu estou pronto para enfrentar mais um desafio, estou pronto. Agradecer a você, Ivan, agradecer ao Alan, ao Wanderson, esses meninos que foram heróis na minha campanha e se sobressaíram, né? Hoje, em se tratando de mídia, é um dos melhores e um dos formados no que eles fazem, entendeu? Portanto, eu quero agradecer a todos eles, a você e agradecer ao meu Deus por me dar saúde e coragem de continuar lutando e vou continuar lutando sempre. Muito obrigado, Ivan, muito obrigado a todos, que Deus abençoe poderosamente. Amém.